E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2020, que fala sobre pressão. A questão diz o seguinte, ó, um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com uma carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer uso de 4 a 12 pneus aos pares, simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 40 por 30 centímetros. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica de 10 na 5 Pascal. O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é... Primeiro de tudo, a gente vai organizar as informações, então. A gente tem ali uma massa, deixa eu trocar aqui a caneta, temos uma massa do caminhão equivalente a 5 toneladas, mais a carga de 3 toneladas, fechando em um total de 8 toneladas. Lembrando que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, né? Então a gente multiplica isso aqui por 1.000, ó, e a gente vai ter o equivalente da massa, porque isso aqui é uma massa, em quilogramas. Então vai dar 8.000 quilogramas. Que o aluno, se preferir, pode colocar esse valorzinho aí em notação científica, que é o equivalente a 8 vezes 10 na 3 quilogramas. Ponto. Primeira coisa já resolvida. Segunda coisa, a questão me dá ali a pressão atmosférica, e a gente precisa dela para quê? Para essa informação aqui, ó, que a pressão que cada pneu faz no solo não pode superar o dobro da pressão atmosférica. Então vamos pegar o seguinte, ó. A gente sabe que a pressão atmosférica equivale a 1 vezes 10 na 5 Pascal, como a questão dá ali. Ela dá só 10 na 5, né? Mas a gente sabe que 1 vezes 10 na 5 dá na mesma, né? Bom, então se o caminhão não pode superar o dobro desse valor, o que a gente tem que entender? Ó? Baseado nessa informação, a pressão do caminhão, de cada roda, né, de cada pneu do caminhão no solo, tem que ser equivalente ao dobro disso, que é 2 vezes 10 na 5 Pascal. Deixa eu arrumar aqui, ficou estranho. 2 vezes 10 na 5, então, Pascal. Essa é a pressão que cada roda tem que fazer no solo no máximo, né? Vamos lembrar que isso aqui é a pressão máxima de cada roda, não pode passar disso. Beleza, agora como é que a gente vai trabalhar? A gente vai descobrir agora qual é a área total para suportar essa massa de acordo com essa pressão. Então vamos lembrar que pressão, no geral, quando a gente fala de pressão de sólidos na física, né, é a força dividido pela área. E aí, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que essa força seria, na verdade, o peso do caminhão. Lembrando que peso a gente calcula como a massa do caminhão vezes a gravidade. Por isso que a questão me deu a gravidade aqui, ó. Então, botando tudo isso na fórmula, né? Na verdade, eu vou organizar antes, ó. Como eu quero descobrir a área, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar a área para cá multiplicando, ó. E vou passar a pressão que está aqui para cá dividindo. Aquele P é de pressão, né? Não confunde. Então vai ficar assim, ó. A área total dos pneus é igual a força peso, que eu já vou substituir aqui por massa vezes gravidade, dividido pela pressão que a gente tem total aí. Como eu estou pegando a massa total, a pressão total, eu vou achar a área total. Botando os valores vai ficar assim então, ó. 8 vezes 10 na 3 vezes a gravidade, que dá 10, dividido pela pressão total, que dá 2 vezes 10 na 5 Pascal. A gente pode dividir normal, esse 8 dividido por esse 2, já direto. Então vai nos dar uma área, isso aí, de 4 vezes o 10 na 3 com o 10 aqui em cima, ó, deixa eu trocar a cor. 10 na 3 vezes 10
vai dar 10 na 4. Lembra que a gente soma, né, os expoentes ali, quando a gente faz uma multiplicação de potências, a gente soma ali, se a base for a mesma, no caso a base é 10, só somar os expoentes. E aí, quando a gente faz a divisão, no caso, vai ficar ali a divisão daquele 10 na 4 por 10 na 5, aí vai ficar assim, ó, a gente vai repetir aquele 4, porque não vai mudar, repete a base e faz uma subtração desse 4 aqui com esse 5 aqui. Então vai ficar, ó, 4 menos 5, que dá menos 1. Então, já sei que a minha área total é 4 vezes 10 na menos 1 metros quadrados. Como eu usei tudo na unidade padrão do Sistema Internacional, Pascal, Newtons, eu sei que a área já vai dar na unidade certinha, que é metros quadrados. Então a primeira coisa eu já achei, só lembrando que isso aqui, ó, é a área total de todos os pneus, tá? A área total. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar e vou justamente calcular a área de cada pneu. A questão me deu as informações aqui, ó. Ela disse para eu considerar como sendo um retângulo de lado 20 por 30. Então, imagina que o pneu, quando ele toca no solo, né, ele dá uma murchadinha, assim, ele dá uma afundadinha, né, e ele vai ficar um retângulozinho mais ou menos assim, ó, tocando no solo, né. Um lado é 20 centímetros e o outro lado é 30 centímetros. Eu posso, se eu quiser, passar para metros agora, antes de fazer o cálculo da área, ou depois. Eu prefiro passar sempre antes para não esquecer. Então lembra que se a gente passar isso aqui para metros, vai ser o equivalente a 0,2 metros e esse aqui 0,3. Lembra que é só dividir por 100, né, para passar de centímetros para metros. Então a área, né, essa areazinha aqui do pneu, a área de contato dele, vai ser lado vezes lado, né, no caso 0,2 vezes 0,3, e isso vai me dar uma área de 0,06 metros quadrados. Vou colocar em notação porque ali em cima a resposta, a área total está em notação, né? Então em notação isso aqui ficaria assim, ó. Na verdade eu vou botar em potência de 10 com o expoente menos 1 também, vai ficar assim, ó, 0,6 vezes 10 na menos 1. Porque daí botando no mesmo expoente fica mais fácil de comparar. Metros quadrados, tá? Não está em notação, mas está do jeito mais fácil para a gente comparar. Então isso aqui seria a área de cada pneu. A área de cada pneu. Cada pneu. E agora, Sora, agora o que eu faço? Bom, tu pode ir por dois caminhos, né? Ou tu pode fazer uma regra de 3, ou tu pode ir fazendo o cálculo, né, para chegar na resposta. Lembrando que a questão fala que os pneus eles são colocados no solo aos pares. Então a gente tem que pensar nisso sempre aos pares. Isso é para cada pneu. Então, se eu pegar 2 pneus, qual é a área que eu vou ter? Né? A área que eu vou ter de 2 pneus é 0,6 vezes 2, ou seja, 0,6 vezes 2 equivale a 1,2 vezes 10 na menos 1 metros quadrados. 2 pneus me dariam essa área. A área mínima que os pneus têm que ter, né, a soma de todos os pneus, a área mínima que eles têm que formar é justamente isso aqui, ó, que a gente calculou ali, que seria a área total mínima de 4 vezes 10 na menos 1. Então a gente vai chutando, né? Olha só. Tá, e se eu botar 4 pneus, né? Por que eu não boto 3? Porque é sempre aos pares, como a questão falou. Então se eu botar 4, pô, é o dobro de quando eu tenho 2 pneus, né? Então é 1,2 vezes 2, o que dá 2,4 vezes 10 na menos 1 metros quadrados. Ah, não chegou ainda. Tá, e se eu botar 6 pneus? 6 pneus, a gente acrescenta mais 1,2 ali, né? Então, ou pode ser ali 1,2 vezes 3, vai dar 3,6 vezes 10 na menos 1 metros quadrados. Tu vê que quase chega na área total, mas ainda assim não dá, né? Esse valor sendo abaixo, a pressão vai ser mais do que 2 vezes 10 na 5 Pascal, e aí vai dar problema. Então provavelmente a resposta vão ser 8 pneus, né? 8 pneus vai me dar ali 4,8, acrescenta mais 1,2 vezes 10 na menos 1 metros quadrados. E essa é a minha resposta. Então, a área, para chegar perto da área máxima ali, né,
aliás, perto da área mínima, eu preciso de 8 pneus, onde eu vou ter uma área total de 4,8 vezes 10 na menos 1. E a resposta certa, então, fica ali a alternativa C para essa questão. Uma outra maneira que o aluno poderia fazer seria o seguinte, ele poderia pegar e tentar ali através de uma regra de 3. Como assim? Um pneu vai me dar uma área de 0,6 vezes 10 na menos 1. Um pneu faz isso. Eu preciso de uma área que seja o equivalente a eu preciso de uma área que seja o equivalente a 4 vezes 10 na menos 1. Então eu vou ter x pneus. Multiplica cruzado, então vai ficar 1 vezes 4 vezes 10 na menos 1 igual a 0,6 vezes 10 na menos 1 vezes x. Passa aquele 0,6 dividindo, então vai ficar 4 vezes 10 na menos 1 dividido por 0,6 vezes 10 na menos 1. E aí tu viu que eu botei o valor de 0,6, né, na potência de menos 1? Fica mais fácil até para essa conta também se precisar. E aí tu vai ter que fazer essa divisão. 4 dividido por 0,6. Não vai dar um número redondinho. Tu vai encontrar um x equivalente a 6,66, né? E esse número, obviamente, não vai ter de pneus, né? Não pode ter 6,6 de pneus, né? Vai ter sempre pneus inteiros. Então 7. 7 não dá porque tem que ser aos pares. Então a resposta mais próxima tem que ser 8, porque a gente tem que arredondar para cima, né? Lembra sempre disso. Sempre arredondar para cima, já que se eu arredondar para baixo, eu vou ter uma área menor, o que vai exceder a pressão máxima ali de 2 vezes 10 na 5 Pascal. Por qualquer um dos caminhos que tu seguir, a resposta certa vai ser a alternativa C, que é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!